Olá! Será que os dados da sua empresa estão realmente seguros? A sua empresa já sofreu algum tipo de ataque cibernético? Ou você já teve algum problema pessoal por conta de vazamento de informações? As coisas estão cada vez mais conectadas hoje em dia. Com os coletores de dados que estão na sua empresa, não é diferente. Fica ligado que agora nós vamos falar sobre patches de segurança para equipamentos empresariais. Philips, o nosso especialista em AIDC, vai falar um pouco mais aqui também sobre a parte de segurança, então fica ligado. Por que eu preciso me preocupar com segurança, uma vez que eu tenho equipamentos que não são usados para ficar no WhatsApp ou coisas do tipo, em coletores de dados e em logística? Então, pode parecer clichê, mas não é. A gente pensa que o sequestro de informações ou o hackeamento de dados, informações da empresa é uma coisa difícil de acontecer. Mas uma empresa chamada Trend Micro, ela entrevistou diversas empresas no Brasil e constatou que mais de 51% das empresas no Brasil já sofreram algum tipo de ataque cibernético. E os setores mais afetados, de fato, é varejo e a parte de governo. Então, assim, não é algo realmente incomum e difícil de acontecer. Está muito mais próximo do que a gente imagina. E muitas empresas não sabem, mas estão com uma janela. Eu gosto de fazer analogia com a janela, por conta do sistema Windows, e ele é um dos gargalos da operação de muita empresa. Janela é boa, né? Janela Windows. Pra quem não entendeu, aí foi uma piada. Mas realmente... Eles devem ter entendido, eu que sou meio lento. Era pra ir, então. Ai, mas de fato é uma brecha, e essa brecha pode trazer malefícios para a empresa. Se você pesquisar na internet, você vai ver que diversas empresas com diversos relatos, principalmente grandes empresas de televisão, já divulgaram informações sobre ataques em empresas que ficaram impedidas de trabalhar por consequência do ataque cibernético. Os fabricantes, muitas vezes agora, têm essa preocupação de manter esse programa de atualização de patch de segurança. E por que as empresas precisam se preocupar com isso? Porque não é simplesmente só ir até lá e colocar o equipamento para funcionar. O fato de você ter o seu equipamento cada vez mais exposto à internet torna o seu ambiente já mais vulnerável, mesmo com uma certa segurança. Então, por exemplo, se você tem uma casa e você tem a opção de colocar uma fechadura Tetra, uma grade de proteção, isso não impede alguém de ir lá e conseguir de alguma forma invadir a sua casa e roubar as coisas que estão lá dentro. Mas isso torna o processo mais difícil. E muitas vezes num ambiente onde existem empresas menos preocupadas com essa solução, vai ser atacada primeiro. Exatamente, porque poxa, se a casa do Newton tem grade, tem fechadura Tetra, tem um monte de coisa, eu vou atacar a casa do Felipe do lado, porque, cara, tá com uma porta aberta lá, não tem um muro, nem portão, ela tem acesso direto à entrada da porta do cara, tá fácil. Vou lá nele e deixo o Newton quietinho aí. Então é esse o pensamento. Então as empresas, na linha Android e Windows, e a gente faz essa referência, a Microsoft não faz mais patch de segurança. Então qualquer empresa que tenha coletor de dados Windows, ela está vulnerável a um ataque, e não só isso. O equipamento ele se tornou obsoleto e, por consequência, essa empresa é menos produtiva em vários aspectos. Ela não tem as soluções atuais, não tem aplicativos que foram desenvolvidos recentemente. Então ela está bem para trás. E o Android, ele tem essa preocupação com relação à segurança, e quando é desenvolvido um equipamento, normalmente o fabricante desse equipamento faz um contrato com a Google. Então, o processamento, que normalmente nesses equipamentos são Qualcomm, Snapdragon de alguma versão, eles têm uma versão de atualização que é compatível com a versão Android que é lançada pela Google. Normalmente são 3 versões à frente. Então, toda vez que você compra um determinado equipamento, ele tem 2 ou 3 versões para frente, se eu não me engano, que você pode atualizar o seu equipamento e se manter com essa versão, e depois disso você não consegue mais atualizar. E muitas vezes o equipamento ele se perde num período muito menor do que deveria, do que ele comporta. Ou seja, eu poderia usar esse equipamento muito mais tempo do que isso. Então o que as empresas, os fabricantes fizeram? Eles
criaram programas de atualização de patches de segurança e depois que o equipamento não comporta mais novas versões do Android, eles continuam atualizando o seu equipamento para que ele se mantenha com a última versão. Isso também se dá até um determinado ponto. Então, aí um apelo que eu faço aqui a quem pretende adquirir um coletor: valide o coletor, valide a versão que ele está no momento, para que você tenha uma preservação do seu investimento. Porque muitas vezes a gente está lá comprando um coletor e acha que só por ser Android já está indo para a última versão, mas às vezes ele está lá com a primeira versão 2, 3 para trás e você já vai comprar um equipamento que deve ser descontinuado em breve. Então esse é um ponto bastante a observar, tá? Mas por que precisa se preocupar? Precisa se preocupar porque a segurança é um dos itens primordiais numa empresa que zela pelos dados. Você escolher um equipamento com o sistema correto. Mas assim, por exemplo, esse cara aqui, que é o 32, ele é um equipamento que está com Windows, eu vou ligar ele aqui, mas essa versão, ela também veio com a possibilidade dele vir com o Android. E existem ocasiões em que vale a pena, por exemplo, eu pegar esse equipamento que aqui é o Windows, trocar o sistema dele para Android e garantir essa questão da segurança? Excelente pergunta, Newton. Realmente, quando o 32 foi lançado, a gente estava ali na fase inicial, a entrada do sistema Android e a saída anunciada pela Microsoft do uso de dispositivos móveis. E a Zebra foi uma das pioneiras a lançar o sistema Android. Quando ela lançou na época, foi o sistema 4.4, acho que se eu não me engano, o KitKat. E aí a gente teve uma série de problemas para esse equipamento, que inclusive não vingou, tanto é que eu acho que vendeu pouquíssimas versões do equipamento e logo ele se tornou descontinuado para esse sistema. Por quais motivos? Primeiro, porque não foi um equipamento preparado para funcionar com tal sistema. Ele tinha suas limitações tanto em hardware, quanto ergonomia dela, quanto ao uso de ser a tela resistiva, de o Android normalmente ter soluções que embarcam em browser e ficar muito pequenininho. Então teve uma série de coisas. E aí ele foi lançado na versão 4.4. Não teve atualizações posteriores, porque o hardware já não comportava, então ele ficou na 4.4. Logo depois já lançaram o MC33, que é esse daqui. Inclusive já tem outras versões que foram sendo criadas para poder ir atualizando a versão do Android. E por que eu não é recomendado atualizar esse equipamento para o Android? Porque é o que eu expliquei. Esse equipamento ele é na versão 8, o MC33, se eu não me engano é a Oreo. Eu já tenho alguns equipamentos lançados já na versão 10. A gente está falando do equipamento na versão 4. Eu acho que o fabricante nem dispõe mais desse recurso, mas na época, há um tempo atrás, para você atualizar esse equipamento seu, o Windows, para o Android, ele tinha que ter a versão, eles chamam de Premium, é a última versão. Ah, legal. E não era todo equipamento. Não era, e você precisava pagar cerca de quase $200 para poder fazer a troca do sistema, ou seja, você tinha que mandar lá para o fabricante atualizar, criar um novo part number e te devolver esse equipamento. Só que, com o passar do tempo, já ficou obsoleto também. Não faz diferença nenhuma eu usar o Android aqui ou o próprio Windows que tá, porque ambos já passou o tempo. Já não existe mais atualizações, ele já não roda também os aplicativos mais novos, desenvolvidos recentemente. Então, dependendo da sua operação, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o nosso conselho não seria gastar esse dinheiro no recurso de atualização para esse equipamento, que eu acho que já não tem mais, né? Na data que nós estamos gravando esse vídeo, e você fazer a aquisição do equipamento novo, de repente contratando uma empresa que faça um processo de troca que a gente chama de trade-in. Inclusive tem um vídeo nosso que fala a respeito disso. Legal. Depois a edição pode colocar aí, a edição, põe no card aí para o pessoal assistir também. E é isso, então a recomendação da Outcomp é que não faça. E se você precisar migrar, migre para um equipamento mais novo para você preservar o seu investimento. É a famosa barato sai caro, né? Você vai tentar fazer uma adaptação ali e não vai resolver muita coisa, principalmente na parte de segurança, não vai conseguir resolver muita coisa. É só tapar um buraco, né? É, exatamente. Porque tem o Android empresarial e tem o Android consumer. Eles possuem algum tipo de diferença na arquitetura e na frequência de atualização? Como que isso funciona? Primeiro é bom colocar a diferença. O consumer é aquele Android que a gente encontra no celular.
o nome mesmo já diz, de consumo, é o habitual ali do uso pessoal. E a gente tem um Android empresarial, que é o Enterprise que você citou, que ele tem as suas customizações e ele tem o seu modo operar, que é diferente do consumo. Então não necessariamente sai uma atualização do Android 10 para a versão Consumer e já saiu imediatamente para o Enterprise. E não necessariamente você precisa atualizar imediatamente. Você pode criar um plano de mudança, né? Validar se de repente você tem um aplicativo que necessita de determinada versão, quais seriam os impactos caso tenha que você fazer essa migração de atualização para uma versão mais nova, e aí você cria esse plano e executa da forma correta, onde com uma gestão boa de ativo, que é uma outra ferramenta, uma outra plataforma, você consegue fazer isso em massa e inclusive consegue saber a hora certa de você fazer esse plano de alteração. Então é importante ter esse insight e saber que existe sim essa diferença, principalmente depois do tempo que foi acordado em contrato entre o fabricante e a Google para determinada versão, onde você vai ter os patches de segurança, que aí já é uma coisa também totalmente diferente. Pô, legal. Então, além de todas as questões, o Android ainda traz essa possibilidade. Então, vamos imaginar que eu tenha 1000 coletores no meu parque. Então, eu não preciso nem deixar programado para que eles atualizem tudo automaticamente, porque isso pode virar uma loucura, né, na planta. E eu posso, além de testar, ou seja, eu posso atualizar um equipamento, validou, tá tudo bem, não teve problema nenhum, eu posso replicar isso automaticamente através de um software ou uma ferramenta de gerenciamento. Consigo programar e replicar isso para todos os dispositivos, todos de uma vez, remotamente, sem maiores problemas. É exatamente isso. Vou te fazer uma pergunta. Imagine que você tem esses 1000 celulares que você falou na sua operação. Que lá na hora de comprar, te falaram que o Android era tudo igual, você foi e comprou um monte de celular, que você não precisa de coletor de dados. E aí você precisa atualizar, você precisa fazer uma gestão do sistema operacional desse equipamento. Como é que você vai saber se o coletor que você comprou há tanto tempo atrás está com qual versão de sistema, se o outro está com tal, se o outro está com Y? E o pior, como é que você faz isso de forma individual, 1000 equipamentos para manter a segurança da sua empresa? Como é que você faz isso se o seu aplicativo tiver uma necessidade de atualizar a versão? Como é que você atualiza 1000? E o pior, e se você atualizar as versões desse equipamento e der algum problema? Que tipo de suporte, aonde você vai ligar para fazer um downgrade da versão? Então, olha o tanto de problema que a gente criou só para a questão do celular, do Android consumo. Tem diferença? Pô, claro que tem, cara. Se alguém te disser que não tem diferença para um uso corporativo, esse cara tá mentindo. Pode ter certeza que ele está mentindo. Uma empresa séria precisa comprar um equipamento porque visa ganho de produtividade e tem receio de fazer qualquer coisa por problema de segurança, de um vazamento de dados. Essa empresa precisa contratar um coletor de dados certo, de uma empresa séria, para evitar esse tipo de problema. Então, como coletor Enterprise, além de você atualizar e manter os seus equipamentos em segurança, você tem todo o domínio sobre quando e como fazer. Então, essa é a grande diferença. Não sei se você já passou por isso, mas em algumas atualizações de sistema, com computadores, a gente já quase que para uma empresa inteira. O pessoal chega de manhã para trabalhar, como atualizou à noite, ninguém consegue trabalhar. E aí veja o prejuízo e a correria que é a galera da TI para tentar resolver a questão, que não foram raras as ocasiões em que eu já passei por isso. E também, né, a Microsoft não necessariamente gera uma atualização, é uma atualização que deveria ser feita, né? Sim, e aí muitas vezes faz, como você disse, de forma automática, e aí gerou e era uma coisa que foi feita de forma errada. E aí até a Microsoft mandar uma atualização de correção, você fica impedido de fazer isso. E isso a gente está falando de uma empresa, né? De uma Microsoft, uma empresa. Você imagina você fazer isso numa versão consumer, onde o suporte até então não existe, ou praticamente não tem, né? Você não tem respaldo, cara. Se dá algum problema no sistema operacional de uma Zebra, por exemplo, que tá aqui o equipamento, aonde você vai ligar? Na Google ou na Zebra? Liga na Zebra, cara. Os caras vão desenrolar. E muitas vezes liga na própria empresa que te vendeu, que vai te ajudar a fazer essa intermediação do negócio. Mas assim, para todo efeito, você vai ligar na Zebra. Alguém vai te ajudar. Eu vi que assim, em geral, as atualizações, elas duram em torno de 36 meses. Eu comprei um Android agora, sei lá, 10, posso ir para uma ou duas versões à frente e os patches vão até 36 meses. Os programas de atualização, eles fornecem patches adicionais que vão além do que a Google fornece normalmente para os fabricantes. Então o fabricante ele assume essa questão
tem um desenvolvimento interno e consegue garantir que o equipamento permaneça seguro, mesmo quando a Google, no caso do Android, já parou de atualizar aquela versão. É isso que acontece? É isso, exatamente isso. Você imagina esse é um dos receios, talvez também dos empresários, dos responsáveis pelas áreas da empresa, que tem como missão levar o uso da tecnologia para facilitar o dia a dia. Então o coletor é isso. Ninguém acorda disposto a falar, cara, hoje eu acordei, tive uma noite de sono maravilhosa, acordei disposto a comprar 1000 coletores. Vamos lá, vamos gastar dinheiro. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Então, cara, tem que ter uma correlação de desempenho com segurança, com produtividade. De alguma forma tem que levar a redução de custo, tem que levar aumento de produtividade que gera mais dinheiro, mais lucro para a empresa. Então, quando a gente fala do uso de um coletor desse, a gente está falando de um investimento muitas vezes alto. A gente fala para determinadas operações, alguns coletores podem custar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Qual que é o receio do empresário? Cara, eu vou comprar esse coletor, vou investir uma baita grana, daqui 3 anos não tem mais atualização do sistema operacional, perdi meu investimento. E aí o que os fabricantes fizeram? Não, tem essa negociação e não necessariamente para o ambiente empresarial você precisa ficar atualizando o Android com a mesma constância que você atualiza o console. Não tem essa necessidade, a não ser que você tenha um aplicativo que fala, não cara, você tem que ir para essa versão. Se não tiver isso, cara, não tem problema você manter uma versão anterior. E é por isso que os fabricantes, eles tomaram a frente disso e desenvolvem hoje os patches de segurança. Para quê? Porque a questão da versão, se não é um problema para sua operação, para sua forma de uso e o jeito que você faz o negócio dentro da empresa, o único problema iminente é a segurança. Então, cara, tá aqui os patches de segurança, vou te atualizando. E eles fazem isso com uma certa constância, um certo tempo. Normalmente é isso, e para alguns casos até um pouco mais. Alguns equipamentos mais robustos, que são mais caros para operações específicas, se estende até um pouco mais. Tem equipamento que às vezes eles dão garantia de até 10 anos de uso. Então tem esse lado positivo do lado do fabricante, que assegura a preservação do seu investimento. Então isso é bacana, não é só a questão da venda por si só. Sim, então sim. essa segurança, essa atualização que é o que te respalda. E dá para saber que assim, nem todo fabricante ele tem esse recurso, né? Nem todo fabricante tem essa preocupação com fornecer patches de segurança para os seus usuários finais, mesmo depois que a Google, que é a desenvolvedora do software, já parou de fazer aquela atualização. Então, existem fabricantes específicos que fazem esse tipo de trabalho. É dessa forma que funciona? É exatamente assim, nem todo mundo faz. Aí um outro ponto que eu acabei esquecendo de mencionar sobre a pergunta anterior, talvez pode ter quem está assistindo o vídeo, nos ouvindo, pode ter essa pergunta, poxa, mas por que então eles não atualizam os patches de segurança para todas as versões? Infelizmente, ou felizmente, a tecnologia é assim. Hoje a gente compra uma coisa, amanhã, hoje é nova, amanhã já não é mais tão nova. Sim. Então não tem como você manter a mesma estrutura de atualizações que você tinha, por exemplo, para a Microsoft. Porque era o mesmo sistema e ficava muitos e muitos anos às vezes para frente. O Android, embora o Enterprise não atualize com a mesma frequência, ele também atualiza. Então você imagina o cara manter uma frequência de atualização para todas as versões de Android compatível. Então não dá, então por isso que eles categorizam e colocam de fato um tempo adicional, que é o tempo recomendável pelo MTBI lá do equipamento e tudo mais, para que você execute a troca, por questões fiscais, por questões de uso e por questões de produtividade. Sim. Porque se a empresa não tem essa mentalidade de vender produtividade, vender só equipamento, não é uma empresa séria. Então Perfeito. Existe essa preocupação sim, da entrega do equipamento, do sistema, e tudo mais, né? E até porque acaba custando mais dinheiro e tempo para as empresas ficar retroagindo e usando tecnologias antigas, porque os atacantes, ou seja, os hackers, eles estão sempre usando as melhores tecnologias. Então, se você não evoluir na mesma velocidade, você acaba ficando à mercê dessas invasões aí que acontecem todos os dias, né? Exatamente. E respondendo a sua outra pergunta, nem todos os fabricantes trabalham com essa mesma coerência, com essa mesma seriedade, até porque muitas vezes é aquela famosa frase, né, do barato sair caro. Então, poxa, se eu tenho esse equipamento que custa 2, 3 vezes mais, por que eu vou comprar ele se eu posso comprar um da China? Sim. Aí é que está a grande diferença. O respaldo, a continuidade do trabalho, a seriedade, a entrega que ocorre.
É da mesma forma que ocorre com um fabricante de renome no mercado? Não é. Então, muitas vezes é importante colocar na balança. Que tipo de entrega você quer? Você quer uma entrega que te atenda, que te cubra os buracos, ou você quer uma coisa que te atende, te respalda, te ajuda, te acompanha, te dá um suporte, aquilo que você vai comprar e não vai ter problema. Para minha empresa, eu procuro comprar aquilo que é melhor. Não adianta a gente ir lá e comprar qualquer coisa. O que vai ser melhor? É isso aqui, cara, é mais caro, mas traz esse resultado, esse é o valor agregado. É aí que a gente vai. Então, vai muito do raciocínio do negócio. Sim. Talvez por falta de conhecimento, né? Se você quer comprar e não ter dor de cabeça, né, tem essa preocupação antes. Agora, se você quer comprar e deixar ver o que acontece, pagar para ver, literalmente pagar para ver, então isso pode gerar alguns problemas. Deixa aí, né? Mas... E sem falar que assim, a perda, ela não é apenas uma perda financeira, né? Você tem um problema de credibilidade da sua empresa quando esses dados são vazados. Quantas empresas super famosas e com um nome muito consolidado no mercado, empresas com mais de 10, 20, 30 anos, e por um deslize e um problema de exposição de informações, acaba perdendo toda a sua credibilidade, em alguns casos até perdendo milhões na bolsa de valores, quando ela tem o seu capital, né, aberto. Então, não é só uma perdazinha ali de uma informação que está no seu coletor de dados. Isso pode desencadear um problema ainda maior. Eu já ouvi muitas vezes, viu? Então, empresas sérias, empresas grandes, empresas de capital aberto, com todos esses atributos e características que você citou, e falar, cara, mas o meu coletor de dados não está conectado na internet. Eu uso o sistema interno, eu faço assim, faço assado. Cara, será que está cobrindo todos os espaços? Será que vale o risco de perder esses milhões, de repente, por um valor que deveria ser investido para cobrir esse espaço? Então, é esse o pensamento. Esses programas de atualização não estão aí à toa. Então, foi feito porque, de fato, tem demanda no mercado. Se não tivesse, ninguém ia colocar e dedicar tempo e esforço a fazer uma coisa que até então não tem tanto sentido. E agora vamos imaginar que eu queira trocar o meu coletor para esse cara aqui, porque eu estou preocupado com segurança, mas eu ainda uso o Telnet, e o meu servidor é um servidor, né, que funciona lá com client server, WMS tradicional. Eu consigo fazer essa mudança ou como que funciona? Consegue, então, tranquilo, não tem problema nenhum. Da versão daqui para cá tem todas as opções válidas. Eu rodo com RDP, conexão remota do Windows, funciona aqui também no Android, tem aplicativo para isso. Funciona client server, pode colocar aqui que funciona também. Funciona via emulação, funciona também. Inclusive aqui é muito melhor porque a tela é transformada, você consegue utilizar de modo grafo, tornando o seu processo muito mais intuitivo. Então, cara, tudo que funciona aqui. E melhor ainda, né? E melhor. O que tem muito no mercado é que o pessoal não sabe fazer, mas dá para fazer. Legal. Existe a integração, você só precisa trabalhar. Legal. Precisa ir lá e isso a gente faz muito bem. A gente homologa, a gente testa, a gente leva e a gente vende depois que o cliente está satisfeito daquilo que ele testou. Bacana. Essa é a nossa filosofia. Pessoal, sobre a parte de atualização de peças de segurança, seria isso. Então, fica ligado nos próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente. Mas quando você for adquirir novos equipamentos, tenha em mente que a segurança ela deve ser bastante considerada na hora de fazer essa escolha, tá? Então, se tiver dúvidas sobre quais fabricantes disponibilizam esse recurso de peças de segurança, entre em contato com a gente e a gente vai analisar o seu cenário e propor a melhor solução para a sua empresa, ok? Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!